XFM Desporto. Bem-vindos a mais uma edição do Viana Cidade do Desporto, o seu espaço de desporto na Rádio Jace e também através dos canais digitais. Vamos, ao longo da próxima hora de emissão, falar de alguns dos assuntos mais importantes no que diz respeito ao desporto nacional e distrital. Naturalmente, tal como dissemos já na semana passada, nesta primeira fase vamos dar destaque ao futebol, uma vez que dentro de aproximadamente 2 semanas arrancam os campeonatos nacionais, primeira e segunda ligas, também a Liga 3 e o Campeonato de Portugal. Nesta emissão de sexta-feira vamos ter também um convidado especial, mais à frente nesta emissão, Filipe Mesquita, o novo técnico do Sport Covianense, vai estar connosco para nos falar da temporada 25-26. Filipe Mesquita, que foi a escolha da nova equipa diretiva da SAD do Sport Covianense, ele que nas duas últimas épocas orientou o Lessa na Série B do Campeonato de Portugal. Mas, tal como aconteceu já na semana passada e vai acontecer ao longo das próximas semanas, temos também 2 comentadores em estúdio, o Miguel Quitos e o Manuel Mesquita, para abordarmos os assuntos mais importantes no que diz respeito aos diferentes campeonatos. E hoje vamos começar de uma forma diferente, uma vez que também dentro de 2 semanas arranca a principal competição futebolística do país, a Primeira Liga, uma Primeira Liga que, tal como vem sendo habitual, é dominada durante este período pelo mercado de transferências, nomeadamente com este ano, ou esta época desportiva, temos claramente Benfica, Sporting e Porto, também o Sporting de Braga, mas sobretudo os 3 grandes, como se costuma dizer, apostarem, diria eu, as fichas todas no que diz respeito à preparação da nova temporada. E, muito rapidamente, também para termos uma ideia daquilo que pensam os nossos comentadores, Miguel Quitos e Manuel Mesquita. Miguel, começava por ti. Olhando para a Primeira Liga, para aquilo que está a ser, digamos, o esforço financeiro que os grandes estão a fazer nesta altura, sobretudo Benfica e Porto, o Sporting teoricamente um pouco mais estável, como é que olhas para aquilo que pode ser o próximo campeonato em Portugal? Boa noite ao Mário e ao Mesquita. Essa abordagem em relação ao campeonato da primeira divisão da nossa liga, é assim, de facto o Porto e o Benfica aparentemente estão a fazer um esforço tremendo, principalmente o Benfica, porque todos nós percebemos que com as eleições em outubro o seu presidente Rui Costa, com os candidatos que neste momento já existem, percebe-se que quer continuar a fazer o seu trabalho, e percebe que também que devido aos últimos anos as coisas em termos esportivos não terem corrido muito bem, tem que fazer um esforço muito grande para tentar neste momento que os seus sócios acreditem que se calhar vai ser o ano do Benfica, porque as eleições são em outubro, aqui falam-se em 13, 14 jogos que o Benfica irá realizar até as eleições, inclusive o último jogo que tem antes das eleições é contra o Porto, e todos nós percebemos que se as coisas em termos esportivos não correrem bem, se calhar o Rui Costa terá algumas dificuldades em ser reeleito. E daí a aposta, uma aposta tremenda, até o dia de hoje tem sido uma aposta muito forte. Parece que não acaba as contratações do Benfica. Vamos ver o que vai acontecer. É sempre uma aposta de risco, não é? Exatamente, porque vão formar uma equipa praticamente, serão muitos jogadores do Benfica, agora irão entrar outros jogadores. De facto são jogadores com qualidade, toda a gente com valores perto dos 20 milhões. Há 2, 3, 4 anos, quando se falava em 10 milhões, já se dizia que era um exagero, e agora estamos... Que eu ia colocar. Hoje em dia está-se a falar já praticamente sempre acima dos 15, 20 milhões. 15. Raramente vemos valores abaixo. O Benfica foi a primeira equipa no nosso país a ir para valores dos 10 milhões, e agora começou aí o Ioqueres também por 20 milhões, depois começou o Cocosul também por 20 milhões, mas agora na generalidade os jogadores são quase todos por 20 milhões. É uma aposta muito forte do Benfica. O Porto também está a fazer uma aposta, mas o Porto percebe-se mais um bocadinho
porque os últimos 2 campeonatos foram relativamente fracos em termos de exibicionais e até em termos de classificação. Ficaram a 20 pontos há 2 anos e agora ficaram a 14 ou 15 do Sporting. Percebe-se que tinham que fazer uma aposta muito grande. O Benfica, não porque o Benfica teve na disputa praticamente até a última jornada com o Sporting. São 2 equipas que têm-se apetechado muito, vamos ver se bem. O Sporting, como bicampeão, mais estável, está aqui a ser dois jogadores importantes, no caso do Gyökeres, não tem essa necessidade, mas como diz o outro, no final da época é que vamos ver quem é que fez as melhores escolhas, quem foi o projeto mais credível, sabendo que neste momento, em termos financeiros, na minha perspectiva, não sei se estamos a caminhar para o melhor sentido, se as equipas portuguesas já têm capacidade para andar nestes valores. E muito rapidamente também, a questão fundamental aqui, e fala-se muito, é a competitividade. Está-se a criar aqui o risco de haver uma maior diferença, um maior fosso entre os grandes e os outros. Os últimos 2 anos já esse fosso já está a ser criado, e com estes orçamentos que o Porto, Benfica e o Sporting têm, é evidentemente que as outras equipas, exceto aqui o Braga, que consegue ir um bocadinho, ainda contratou um jogador no valor de 12 milhões, também já chegou a uns valores muito altos, mas depois o resto não tem hipótese. Acredito que vai ser cada vez mais difícil as equipas do 4º lugar para baixo tirar pontos aos primeiros classificados. Pelo menos a obrigação, o Porto, Benfica e Sport têm a obrigação de não perder pontos. Agora, vamos ver, porque às vezes as surpresas acontecem, e era bom que acontecesse. Teria muito a ver, era um tema que também gostava de um dia falarmos, tem a ver com a centralização dos direitos esportivos, que se calhar poderia equilibrar um bocadinho isto. Manuel Mesquita, também uma ideia daquilo que são estas movimentações e aquilo que isso pode representar, digamos assim, em termos do próximo campeonato. Boa noite, Mário. Boa noite, Miguel Quitos. Olha, em relação ao campeonato, eu pegaria aqui um pouco na ideia lançada pelo Miguel. Há aqui duas questões importantes. A questão das eleições do Benfica, mas eu penso que o investimento do Benfica não estará centralizado nessa situação. Eu penso que o Benfica está a procurar fazer uma equipa mais competitiva e que tenha e que dê garantias a nível interno, mas penso que também, em função destes orçamentos, acho que os 3 grandes, Benfica, Porto e Sporting, sobretudo o Benfica e o Porto, começam a pensar naquilo que poderá ser as competições externas. Até porque tem havido essa dificuldade nos últimos anos. Tem-se visto que as equipas portuguesas, a partir de uma determinada fase, quer da Liga dos Campeões, quer da Liga Europa, deixam de ser competitivos. Isto porque provavelmente estarão mais... em termos de campeonato, as coisas são mais equilibradas, é um facto, mas depois a nível externo, a nível das competições europeias, de facto as equipas portuguesas não têm conseguido resultados, quer o Porto, o Benfica um pouco mais tem conseguido, mas de facto não tem havido essa capacidade de chegar mais longe. Eu penso que, sobretudo o Benfica com maior investimento, a pensar no tal mercado interno, na tal competição interna, em que é importante de facto arrancar bem o campeonato, se bem que em termos de arranque, eu penso que o Sporting poderá ter aí alguma vantagem, até pelo facto de ter um grupo já criado, uma equipa já feita, uma estrutura já feita. Isso numa fase inicial poderá, de certa forma, ser vantajoso para a equipa do Sporting. O Benfica, obviamente, a fazer uma equipa praticamente nova, vai ter que fazer isso mesmo. Portanto, bons valores individuais, mas por vezes os bons valores individuais tem que se tornar num bom valor coletivo. Eu penso que será esse, sobretudo, a grande dificuldade do Benfica na primeira fase do campeonato, mas em função dessa tal distância que há em termos de valores, em termos de qualidade, provavelmente o Benfica poderá resolver isso nas questões individuais, porque eu penso que depois, em termos coletivos, a equipa poderá funcionar um pouco mais para a frente. Em relação ao Porto, penso que também é um pouco isso. Aliás, os 2 presidentes, quer o Rui Costa foi contestado pelos sócios, portanto vive também um momento em que precisa de se afirmar nessa sua função. Também o próprio Vilas Boas no Porto tem essa necessidade. Penso que as 2 equipas têm necessidade de fazer uma boa campanha na próxima época, que promete ser uma campanha interessante numa luta a 3 ou numa luta
eu poderia incluir aí o Braga numa luta a 4 a nível interno, mas depois há também a questão que eu penso que é importante para o sucesso das equipas portuguesas, aquilo que poderá ser a sua prestação a nível de competições europeias. E depois há tal aproximação dos mais pequenos, até porque a questão da Liga Conferência, onde Portugal não tem conseguido grandes resultados, está também a ter influência depois no ranking, e isso era importante que as equipas mais pequenas, digamos assim, conseguissem aproximar-se um pouco mais das equipas da frente. Sim, no fundo, o facto de elevarmos a competitividade do campeonato é importante para todas as equipas. Agora, é importante, de facto, é que não haja esse tal fosso que possa ser criado entre os 3, 4, que à partida terão mais condições em função dos outros. Mas eu penso que se as equipas de cima forem mais competitivas, também há a tendência para as equipas que vêm de outras posições procurem ser também mais competitivas, para que o campeonato seja mais competitivo. Acho que é importante para o futebol português termos um campeonato mais competitivo, o que não tem acontecido muito nos últimos anos. Bom, foi esta ligeira abordagem à Primeira Liga. Também era importante ouvir aqui digamos, a opinião dos nossos comentadores, do Miguel Guedes e do Manuel Mesquita. Avançamos agora com o Campeonato de Portugal, embora hoje vamos olhar também com um pouco mais de atenção às provas distritais e, nomeadamente, à primeira divisão distrital, que vai ter o sorteio já na próxima quarta-feira. Já estão definidas todas as equipas que vão competir, quer na primeira, quer na segunda divisão distrital, mas hoje vamos nos centrar na primeira divisão distrital. Para já, em relação ao Campeonato de Portugal, já aqui fizemos uma ligeira abordagem no passado programa, na passada sexta-feira, dizer que em relação às 3 equipas do distrito que vão competir na época 25-26, já o tínhamos também dito aqui a semana passada, o Limianos praticamente tem o seu plantel fechado, anunciou esta semana mais 2 ou 3 reforços, um deles, Joel Marques, foi anunciado esta semana e é claramente uma mais-valia, mas também é a equipa mais, eu diria, nesta altura mais sólida, uma vez que tem uma base muito importante da temporada passada. Do lado do Sport Clube Vianense, mais alguns nomes foram, entretanto, ou não foram confirmados, mas estão certos no plantel, que vai ser orientado por Filipe Mesquita, ele que vai ser nosso convidado mais à frente nesta emissão, nomeadamente a confirmação de Tiago Moninhas, um avançado que veio do Belenenses e que vai ser reforço para esta temporada. Também um lateral esquerdo, Rodrigo Fajardo, que estava no Oliveira do Hospital, equipa que disputou o ano passado, ou na época passada, a Liga 3. A juntar a isso alguns jogadores que já tínhamos aqui confirmado, nomeadamente os jogadores que transitavam da época passada, Gabi e Tiago Araújo, sendo que há aqui uma alteração, segundo aquilo que sabemos, Tiago Peixoto, que fazia parte desses jogadores que tinham renovado o contrato, entretanto deixou o Vianense e, com alguma surpresa, pelo aquilo que sabemos, vai ser jogador do Neves na próxima temporada. O Neves, que é também um caso que vamos abordar aqui ao longo das próximas emissões. Neves que reassume, digamos, o futebol sénior e vai competir na segunda divisão distrital. Também já foi confirmado, ou está eventualmente a ser confirmado, o nome de Joel Silva, um avançado que esteve no Paredes e no Marco na temporada passada, um avançado experiente. Também já está a trabalhar com o plantel do Vianense, um jogador jovem que é emprestado, ou vem, penso que do Leixões, um jogador que pode vir também a representar uma aposta do Sport Clube Vianense para a temporada 2025-2026. Quanto ao Desportivo de Monção, e recordo que esta quarta-feira Vianense e Monção defrontaram-se no estádio Manuela Machado num jogo particular, que terminou com um empate a 0 bolas, num jogo de pré-época, em que os dois técnicos aproveitaram para ver, digamos, os jogadores em ação, sendo que tanto do lado do Vianense como do lado do Monção, pelo aquilo que sabemos, ainda há muitos jogadores à experiência, e há aqui uma observação, digamos assim, por parte dos técnicos em relação aos jogadores que estão nesta altura a trabalhar com o plantel. Mas, Miguel Quitos, reforçando um pouco aquilo que nós já falamos a semana passada em relação a este campeonato, atenção que faltam apenas 2 semanas para o arranque da temporada. Já o dissemos aqui a semana passada e confirma-se que de facto o Limianos claramente arrumou a casa muito mais cedo. O Vianense e o Monção ainda têm bastante que trabalhar. Sim, na semana passada já abordámos essa situação, até fazer aqui uma analogia, já que falámos da primeira divisão. Parece-nos aqui à primeira vista o Limianos como ao Sporting,
um plantel mais estável, mais da época passada, e o Monção e o Belenenses, um Porto e o Benfica, que com muitos novos jogadores, à procura de reformular os seus plantéis, principalmente o Belenenses, que já falámos que praticamente tinha já uma equipa quase feita, depois com as situações que houve, tiveram que fazer outra. Parece-me que, como disse na semana passada, um Limianos mais capaz nesta fase, e esperamos nós que o Belenenses, devido à sua qualidade e à sua história, tenha a capacidade de lutar também já nesta fase, porque vai ser importante, como disseste bem, faltam só 2 semanas, e eu já disse aqui a semana passada, se neste campeonato também não se entrar bem, há sempre a possibilidade de recuperar, mas era importante tanto o Limianos e o Belenenses e o Monção entrarem bem. Resumidamente, acho que Limianos e Belenenses vão lutar pelos primeiros lugares, assim espero, e acho que o Monção vai acabar por fazer um campeonato tranquilo, e desta vez nós vamos ficar com as 3 equipas no Campeonato de Portugal. E tal como também falámos aqui a semana passada, o Monção este ano claramente mais cuidadoso na abordagem à temporada, percebendo que é diferente competir no Campeonato Distrital ou no Campeonato de Portugal. Sim, falámos também a semana passada em relação a isso. Tem sido um sobe e desce das equipas que são as campeões distritais aqui, sobem. Aconteceu com os Arcos, aconteceu com o Monção, e acho que eu falei nisso, devido a que o campeonato estendeu-se muito do Monção, por causa das taças que eles tiveram que jogar, houve uma maior preparação. O Paulo Almeida preparou melhor o plantel. Eles praticamente tiveram ali também 2 semanas de férias, mas houve uma preparação, e eu acho que o Monção, até pelo campeonato, que também não parece à primeira vista um campeonato tão forte como se calhar o ano passado e há 2 anos, eu acho que realmente o Monção tem todas as condições para fazer um campeonato estável, apesar de serem muitas equipas, então não podemos esquecer disso. No Campeonato de Portugal descem muitas equipas, mas vamos esperar que o Monção não seja uma dessas. Já agora, em relação ao campeonato, também é importante dizer que o sorteio já se realizou na passada segunda-feira, e que o Viana se arranca em casa no dia 10 de agosto frente ao Desportivo de Chaves B. O Monção joga em Brito na primeira jornada, enquanto que a equipa do Limianos vai jogar ao promovido São Martinho, equipa que foi repescada em função da situação levantada pelo Boa Vista. Portanto, São Martinho é repescado para a Série A do Campeonato de Portugal. Manuel Mesquita também a mesma questão, ou seja, claramente aqui um Limianos mais estável, com o plantel praticamente fechado, Vianenses e Monção ainda a precisarem de reforços e de jogadores para completar o plantel. Sim, sem dúvida. O Limianos apresenta-se nesta altura como uma equipa já com o plantel fechado, com o plantel concluído. No fundo, a 2 semanas do início da prova, está em condições de começar essa prova e de se centrar as suas atenções nessa prova. Quanto ao Monção e ao Vianense, ainda estão em busca de fechar os seus plantéis. Portanto, para já a preocupação, penso que quer do Vianense, quer do Monção, é fechar os plantéis, é reforçar, no fundo, aqueles setores que são necessários reforçar. Por isso é importante os jogos de treino, que os técnicos de ambas as equipas vão fazendo para se aperceberem daquilo que realmente precisam para as suas equipas. Como foi dito pelo Miguel Quitos, começar bem é muito importante, até porque a prova é mais curta, porque depois há a segunda fase, e de facto um arranque que não seja condizente com aquilo que são os objetivos das equipas, obviamente que não é comprometedor, mas acaba sempre por ser mais difícil depois ir em busca do prejuízo. Em relação àquilo que as equipas podem fazer no campeonato, eu penso que o Limianos, em função daquilo que fez a época passada, em função da experiência, da maturidade que já tem da prova, e tendo a felicidade, entre aspas, de não ter as lesões que acabaram por apoquentar a equipa a época passada, tem tudo para fazer um bom campeonato, um campeonato pelos lugares de cima. O Vianense, como eu referi a semana passada, pese embora não tenha ainda o plantel fechado, mas penso que tem condições para ir buscar valores que possam acrescentar à equipa e acrescentar ao próprio campeonato, para fazer também uma boa prova. Penso que será essa a aposta da formação de Viana do Castelo. Quanto ao Desportivo de Monção, é uma equipa que
penso que o Monção tem que aprender com os erros dos outros e, no fundo, tornar-se uma equipa mais competitiva neste campeonato. Penso que isso está a acontecer. É uma equipa com bons valores que transitam da época transata e que está a tentar, no fundo, e que está a fazê-lo, apetrechar os setores, um ou outro setor com experiência que lhe possa dar, no fundo, alguma maturidade para este campeonato. Eu penso que com maior ou menor dificuldade, vou ao encontro daquilo que o Miguel Quitos referiu, eu penso que o Monção tem condições para ficar no Campeonato de Portugal, o que seria ótimo para a Associação de Futebol de Viana do Castelo, porque seria sempre mais um representante a nível nacional. Recordo, dia 10 de agosto arranca então o Campeonato de Portugal com as equipas do distrito a jogarem os tais encontros que já aqui há pouco referi nesta emissão. Avançando em termos de competições, vamos hoje olhar um pouco mais também para a primeira divisão distrital, uma vez que também já esta semana ficaram a conhecer-se as equipas que vão competir. Havia aqui uma dúvida, ou falava-se, circulava, digamos, circulavam alguns rumores sobre a eventualidade do Lanheses poder ou não conseguir inscrever-se, uma vez que haveria alguma situação por esclarecer ou por resolver por parte do Lanheses. A verdade é que o Lanheses faz parte das equipas que estão, digamos, inscritas para disputar a primeira divisão distrital, portanto não há aí novidades nenhumas, e uma primeira divisão onde há claramente... Mas aqui vou agora começar por ti, 3 ou 4 equipas que se vão assumir como candidatas. Mas eu diria que, olhando para aquilo que nós conhecemos dos plantéis, há aqui um nome que eu lançava para a mesa, que é o Ponta Barca, porque foi buscar um treinador, neste caso o Atlético dos Arcos, e que leva consigo muitos jogadores que estavam no Atlético e aparentemente dá a ideia que é a equipa que está a apostar mais para tentar subir de divisão. Fazendo a tal analogia a nível nacional, é o Benfica, pelo menos a equipa que está a apostar mais nas contratações. Olha, só um breve olhar pelo campeonato. 16 equipas, fica aqui este pormenor também. Das 16 equipas, 10 mantiveram os treinadores da época passada. Isto porque muitas vezes no fecho de mercado há as danças de treinadores e, no fundo, tinha-se um pouco essa perspectiva que ia haver muitas mudanças na primeira divisão. O que é certo é que, no fundo, analisando, temos 10 treinadores que se mantiveram e apenas 6 mexidas. No fundo, as equipas a apostarem na continuidade das suas ideias, das ideias dos seus treinadores, das suas equipas técnicas, e isso poderá ser uma mais-valia para o campeonato. Eu acabaria por dividir este campeonato em 2 ou 3 partes. Eu penso que o Ponta Barca, em função dos reforços que teve, quer a nível técnico, quer a nível dos jogadores, é de facto, à primeira vista, um grande candidato aos lugares de cima, pela aposta que está a fazer, pelo investimento que está a fazer. Depois há uma série de equipas que podem também entrar nessa luta, casos do Cardialense, que tem feito sempre bons campeonatos, o Corrolhã, que fez uma época passada muito boa, manteve o seu treinador, o Cardialense manteve o seu treinador, o próprio Castelense, que acabou por fazer uma época muito regular e que andou sempre nos lugares de cima, e que no fundo vai apostar numa continuidade, e metia aqui uma equipa que chega agora, que é o Caminha, que vem da segunda divisão, que o Quitos bem conhece, vem da segunda divisão, uma equipa que na época passada conseguiu os objetivos de subida. Eu penso que, inclusive, e só aqui um pequeno à parte, pensar-se-ia que o Caminho, na época passada, iria passear no seu campeonato em função da estrutura que tinha, da forma como trabalhava. É uma equipa um pouco à parte, porque treinam de manhã, portanto o plantel treina de manhã, ao contrário do que acontece com todas as outras equipas da Distrital, seja primeira ou segunda divisões. Exatamente, no fundo uma equipa semi-profissional, com muitos jogadores que não fazem mais nada senão se dedicarem ao futebol. Portanto, pensar-se-ia que na época passada eles iriam passear na segunda divisão e não passearam. E não foi tão fácil assim. Exatamente. Isto, no fundo, também privilegia as outras equipas que trabalham à noite e que têm jogadores trabalhadores e que no fim do seu dia de trabalho vão treinar. Mas eu meteria o Caminha no leque das equipas que vão andar nos lugares de cima, até pela estrutura que a envolve, a forma de trabalho que a envolve, e também o investimento que está a fazer com algumas transferências interessantes para a primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Portanto, o próprio Atlético dos Arcos, pela história que tem, embora tenha tido uma saída grande de jogadores, uma grande bandada. Eu diria que a base saiu exatamente para o Ponta Barca, juntamente com o treinador, exatamente. Que é o Fernando Rego. Há
há uma grande debandada por parte dos jogadores do Atlético dos Arcos, mas eu meteria o Atlético dos Arcos ainda nessa primeira fase, nessa primeira parte da tabela classificativa, portanto Ponta Barca a encabeçar, depois Cardelense, Correlhã, Castelense, Caminha e Arcos numa segunda linha em termos de luta pelos primeiros lugares. Penso que depois um pouco mais abaixo Valenciano, o Vitorino de Piens e o Cerveira. Curiosamente, todos eles mantêm as suas equipas técnicas, são equipas que poderão, em função de como a época decorre, tentar também algo mais, e depois numa segunda metade da tabela, o Arcozelo, o Âncora Praia, o Deu Cristo, o Melgacense, o Lanheses, o Faxense, o Courense, que penso que são equipas que vão procurar fazer um campeonato tranquilo. Obviamente que depois há aquelas que vão conseguir esses objetivos, há aquelas que não vão conseguir. Numa primeira análise vemos aqui um Lanheses que esteve indefinido até à última da hora, provavelmente com alguma dificuldade em termos de jogadores, até porque temos a informação que muitos dos jogadores saíram. Uma das mais-valias, o Gavina, acabou por assinar pelo Castelense, portanto é provável que tenha havido e houve uma grande saída dos jogadores em função da indefinição. Vejo aqui o Lanheses com alguma dificuldade em construir o seu plantel, vai ter que arrepiar caminho, como se costuma dizer, e depois vemos equipas que mantêm estruturas, o Arcozelo, o Courense, o Deu Cristo, vem um técnico também novo, o Igor, que estava com o Fernando Rego no Atlético dos Arcos a época passada, o Faxense, que mantém a sua estrutura. Penso que reforçando-se poderá ser também uma equipa interessante neste campeonato. O Âncora Praia, que por aquilo que eu sei do plantel da época passada, manteve 16 jogadores, tem agora necessidade de se reforçar para se tornar mais competitiva na prova. Portanto, eu penso que vai ser um campeonato interessante na primeira metade, com várias equipas a lutarem por esses objetivos, se bem que entre essas várias equipas, eu dou aqui de especial destaque à equipa do Ponta Barca, que à partida será aquela que parte na pole position, não é? Pelo menos em termos de nomes, em termos de investimento, mas depois dos campeonatos acontece isto mesmo, acontecem equipas que são surpresas pela positiva, vai aparecer equipas que até se esperava muito e que poderão ser apostas e que poderão ser, no fundo, com o decorrer do campeonato, surpresas pela negativa, e isto do futebol não é uma ciência, e por isso mesmo é que tem esta... Quando a bola começa a rolar é tudo diferente. Miguel, lançava-te essa deixa também. Olhas também aqui, mediante aquilo que o Mesquita já falou, que o Ponta Barca pode ser nesta altura considerado, digamos assim, considerado o favorito, tendo em conta aquilo que está a fazer em termos de plantel? Prontos, dois pontos que tenho que é assim, vou dar a minha opinião, porque eu sei que amanhã estarei a treinar uma equipa qualquer e sei que depois as considerações que nós fazemos aqui já me aconteceu várias vezes, porque eu já estive aqui na rádio mais que uma vez, faço muitos programas também para a página Álvaro Amorim, e às vezes, sinceramente, digo uma opinião, depois sou num jogo, tu disseste, ou as pessoas levam um bocadinho... Há sempre esse risco. Há sempre esse risco, mas é a minha opinião, não tenho equipas favoritas, não tenho gostos por ninguém. O único gosto que eu tenho, e isto é público, é onde joga a equipa do meu irmão. Isto é amor, é o caminho, é do coração, mas não faz com que consiga ver as coisas diferente por o meu irmão jogar lá. E vou ter que ser coerente com o que tem sido os últimos anos, que é, concordo plenamente com o que o Mesquita disse, e contigo, Mário, mas eu vou dar, nesta fase, a maior capacidade de andar lá em cima, de subir à Correlhã. Porque a experiência me diz que aconteceu há 2 anos e aconteceu o ano passado, a equipa que ficou em segundo, o Monção, ficou em segundo, atrás dos Arcos, ganhou as taças, preparou-se, foi uma equipa competitiva, o Monção foi uma equipa competitiva, preparou-se e agora subiu. E eu acho que a Correlhã, porque o ano passado também já tinha uma grande equipa, percebemos que em dezembro e janeiro reforçou-se com 2 jogadores do Valenciano com muita qualidade, com o Eric e com o Rui Pereira, o central, para tentar chegar ao Monção. Não conseguiram, porque o Monção de facto não deu hipóteses nenhumas,
O Monção tinha uma grande equipa, mas percebemos que a Corrolhá de facto era uma equipa muito forte. Eu acho que sei que vão manter praticamente as peças todas, a mesma estrutura, as peças todas, vão se reforçar, vão tentar se reforçar com mais qualidade, e eu acho que neste momento, nesta fase, e pronto, é o que eu digo, é só a minha opinião, e vale o que vale, eu acho que é a equipa que a melhor que eu tenho que dar como candidata à subida. Agora percebo que o Ponta Barca, para a maioria das pessoas ligadas ao futebol, que está a fazer uma grande equipa. Eu estive a falar com um colega meu, um amigo meu, que disse: esquece lá isso, a Barca vai subir. As coisas não são assim. Exato. Não é tão linear. Não é tão linear assim. É verdade que temos que perceber que o Fernando é um excelente treinador, fez exatamente a mesma coisa que fez dos Arcos, está a tentar fazer na Barca, mas isto no futebol... Do Tábora também levou muita gente com ele. Exatamente. Fez um excelente campeonato no Tábora, ficou em quarto lugar, foi para os Arcos, com outra estrutura, outras condições, outra capacidade de buscar outros jogadores, e foram campeões. Agora estão a tentar fazê-lo a mesma situação, se calhar até com maior capacidade na Barca, mas é que eu digo, às vezes as coisas não são como nós queremos. Isto no futebol, como eu costumo dizer, 2 mais 2 normalmente são 4, mas no futebol não são, muitas vezes. Agora, que de facto é um candidato muito forte, até porque o Fernando é um treinador muito experiente, e tem essa capacidade de projetar as equipas para esses patamares. Mas pronto, vou manter a que na segunda divisão também vou fazer isso. A Corrolhá neste momento parte ligeiramente, como na Fórmula 1 tem ali aquele meio metro à frente em relação... Mas no arranque... Para um pódio, diríamos... Exatamente. Corrolhá, Ponta Barca... Neste momento, Corrolhá e Ponta Barca. Está ali a pole position na... O Atlético dos Arcos, porque pela tradição que e depois sim, aparece o Atlético dos Arcos, que perde muitos jogadores. Vamos ver a capacidade que o Rui Peixoto foi a escolha é um jovem treinador, um jovem com muita qualidade, que o ano passado que subiu a Decas, esteve o ano passado, acabou por sair ao meio da época. É um treinador com muito potencial. Vamos ver a capacidade que tem num projeto mais ambicioso, qual é a capacidade dos Arcos. Agora, a experiência também me diz, e temos muitos casos nisso, que já no nisto, como eu já disse a semana passada, há 20 anos na Distrital, que costumo dizer que também é a minha praia. Às vezes as equipas fazem as apostas mediante do vizinho, isto é, se o Mesquita vai apostar, e eu tenho noção que não consigo chegar ao Mesquita esta época, já não, a minha aposta, a minha ambição é lutar pela subida, mas acho que não vou conseguir chegar ao Mesquita. E normalmente as equipas também acontecem isso. Se sabem que o Ponta Barca, vamos dar o exemplo, o Ponta Barca vai fazer uma super equipa, as outras equipas já se retraem, já dizem assim: este ano se calhar já não é para nós, não vamos fazer um investimento tão grande, vamos esperar que a Barca suba, que o Monção fique, que o Limiano fique, que o Minas fique, e nós apostamos para ali. Há este jogo, mas pronto, mas eu sei que a Corrolhá vai apostar, a Barca vai apostar, os Arcos se calhar também vai apostar, num tipo de se calhar diferente dos últimos anos. O Cardelense é uma equipa muito estável, embora eu acho que este ano se calhar o Cardelense é um projeto muito estável. O Gramoso tem feito grandes trabalhos, mas com estas apostas da Barca, da Corrolhá, irá fazer sempre um excelente campeonato, mas se calhar a ambição deles de chegarem, como quer dizer, eles vão precisar de ficar em terceiro, e é o segundo ano que acho que ficar em terceiro, mas ter capacidade em termos pontuais a andar mais perto. Uma coisa é ficar em terceiro e ficar a 20 pontos, outra coisa é ficar em terceiro e ficar a meia dúzia de pontos, primeiro e segundo, não estarem a luta. E o Cardelense o ano passado ficou em terceiro e muito bem, fez um grande campeonato, mas não teve na luta. A luta foi a 2. Foi entre o Monção numa primeira fase, o Monção e Corrolhá, e depois o Monção disparou e a Corrolhá não teve hipóteses. E depois lá está, temos sempre o Cerveira, temos sempre também o Valenciano, são 2 históricos do nosso distrito, apoiados sempre por questões camarárias, que eu acho que poderão apostar ou não, e tem muito a ver se essas equipas acharem que é o ano da Corrolhá ou o ano da Barca, se calhar vão dizer assim: vamos aguentar, vamos fazer uma equipa competitiva, vamos lutar, que as pessoas têm de ser para a ambição de ganhar, por amor de Deus. Quem anda no desporto é para ganhar, é para lutar, é para dar a luta sempre aos melhores, mas se calhar não é o ano da aposta. E pronto, e ali o Mesquita falou, eu acho que o Caminha também é uma equipa que tem apostado em boas contratações, é uma equipa, mas eu...
Ainda está verde o ainda é um projeto. bocado cedo. Tem que respeitar as equipas, têm estes projetos a nível de história, a nível de contratações, a nível de mais algumas coisas. Eu acho que o caminho ainda vai ter que aguardar um bocadinho. Mas há aqui uma questão. Geralmente, o que é que acontece com as equipas que sobem da segunda divisão? Eu acho que este ano vamos ter essa particularidade na primeira. Normalmente as equipas que sobem da segunda divisão têm muita dificuldade em se manter e acabam por descer, até porque há muita diferença em termos de competitividade entre a primeira e a segunda, se bem que a segunda divisão, já a época passada, foi mais competitiva, com um leque grande de equipas que foram competitivas, sobretudo a primeira metade da tabela classificativa foi mais competitiva, mas as equipas que sobem geralmente têm sempre dificuldade em se manter. Eu acho que este ano isso não vai acontecer. Eu acho que o Caminha vai ter uma equipa para fazer, na pior das hipóteses, um bom campeonato na primeira divisão. Sem dúvida. Não é, portanto, candidato à descida. E o próprio Faxense, com a estrutura que tem, com o conhecimento do Pisco, com o próprio Amílcar, que está por trás desse projeto. Penso que é uma equipa que é também para subir e para ficar. Portanto, candidatos a descer, terá que ser alguém que já lá estivesse na primeira divisão. Infelizmente, concordo completamente com o que estás a dizer, porque também as equipas, é verdade que o Caminha é uma equipa que vai andar do meio da tabela para cima, não tenho dúvida nenhumas, poderá andar ali nos 5 ou 6 primeiros lugares, eu acho. O Faxente é um projeto estável, já reforçou-se com 3 ou 4 jogadores com experiência na primeira divisão, mas depois há sempre, nesta divisão, há sempre estas situações, que foi um Lanheses com muitas dúvidas se até ia continuar nesta divisão, até com o futebol sénior. O Dio Cristo, que perdeu muitos jogadores. Eu sei que reformulou o plantel todo, mas não tem a capacidade que teve nos últimos 2 anos em termos de... E são, às vezes, essas situações pontuais destas equipas que fazem que, se calhar, com as equipas da segunda divisão, que acabem por não descer. E é por isso que eu acho que, neste momento, o Faxense, até o Âncora teve muitas dificuldades, o Dio Cristo, o Lanheses, são equipas que vão andar ali no meio, nos últimos lugares. E agora, lá está, Deus queira que eu esteja, o que eu estou a dizer, que essas equipas tenham capacidade para andar lá, isso é o que eu quero. Agora, todos nós sabemos que vai haver sempre um campeão. Exatamente. Vai haver um segundo e terceiro, vai haver sempre equipas para descer. Não há hipóteses nenhumas. E naturalmente que nós vamos ter mais ocasiões de falar ao longo das próximas semanas. Para a semana já vamos ter aqui o calendário, vamos ter mais algumas definições em relação a esta primeira, e vamos também na próxima semana a falar um bocadinho mais da segunda divisão distrital, que este ano vai ter 18 equipas, portanto um campeonato ainda mais longo. Agradeço ao Manuel Mesquita e ao Miguel Quito, uma vez mais, a presença aqui nesta emissão do Viana, Cidade do Desporto. Já a seguir vamos ter em estúdio Filipe Mesquita, o novo técnico do Sport Clube Vianense. FM. Estamos de regresso para este Viana, Cidade do Desporto, e convidado agora em estúdio Filipe Mesquita, o novo técnico do Sport Clube Vianense. Natural do Porto, 41 anos de idade, nas 2 últimas épocas orientou o Lessa, Série B do Campeonato de Portugal, depois de ter iniciado ainda, acredito, bastante novo, penso com 30 anos, a carreira de treinador na formação, nos Lusitanos, um clube de Matosinhos, salvo erro, mas depois também com passagens pelo Braga, pelo Palmeiras, e no futebol sénior como adjunto de Fábio Pereira, no Oliveirense. Fábio Pereira, que entretanto foi para o Marítimo, esteve em Vizela e agora está em Leiria, e entretanto o Filipe assume, digamos, o cargo de técnico do Lessa, 2 épocas no Lessa, e começava por aí, olhando um bocadinho para este trajeto. No Lessa não conseguiu subir divisão, mas o ano passado, por exemplo, domina claramente a primeira fase da Série B, depois falha, digamos assim, naquilo que seria o objetivo de tentar subir. Sente-se algo, digamos, desapontado por isso? Desapontado, claramente. Quando se chega a uma fase de subida, as equipas que lá estão querem subir, e nós também o queríamos fazer. Mas não deixou de ser uma época incrível, porque nós tínhamos acabado de subir divisão. E é engraçado que depois passaremos para o tema vianense, mas apanhámos uma situação também bastante idêntica, em que nós estávamos a preparar uma temporada num campeonato diferente. Pois, exatamente, eu tinha essa questão, porque o Lessa estava a preparar-se para a distrital e de repente é repescado para o Campeonato de Portugal, o que acredito dificultou um bocadinho. Sim, no início do mês de julho, e faltava menos de um mês para o início do campeonato, fomos repescados para o Campeonato de Portugal.
O plantel foi praticamente o mesmo que nós já íamos ter para a distrital, mas as ambições seriam sempre tentar consolidar o clube no CP, que tinha acabado de descer no ano anterior, nós subimos-lo e era tentar consolidar. As coisas começaram a correr bem e quando as coisas começam a correr bem nós tivemos 5 meses sem perder e batemos o recorde de invencibilidade no Campeonato de Portugal, a série mais longa. Claro que as pessoas começam a acreditar que outras coisas podem acontecer e acabamos por nos afastar um bocadinho do que era o objetivo inicial. E o objetivo inicial foi cumprido com grande sucesso e depois as pessoas queriam mais, tal como nós também o queríamos, e a desilusão parte daí, não é? Porque a meio todos acreditámos com a equipa e com os resultados que estávamos a fazer que íamos conseguir algo mais. E o amargo de boca fica por causa disso mesmo. Não deixa de ser uma época fantástica, na nossa opinião, mas pronto, fica o amargo não termos conseguido direto. Rapidamente, e olhando um bocadinho ao percurso, há aqui um percurso, digamos, sustentado da sua parte, começando na formação, passando por várias etapas, depois como adjunto, ajudou, digamos assim, naquilo que é agora assumir o papel de técnico principal, primeiro no Lessa e agora no Vienense? Sem dúvida. Acho que são as etapas que para uma pessoa como eu, que joguei futebol, mas sempre a nível distrital, joguei até aos 30 anos, foi muito importante. Eu quando jogava a bola não pensava muito no jogo, na realidade, e acho que muitos jogadores jogam por prazer e principalmente ao nível distrital estão lá para desfrutar, e só quando eu comecei a ser treinador é que comecei realmente a pensar mais o jogo. E nos primeiros anos serviu-me muito para eu ir para o treino experimentar. Era, ok, eu quero experimentar o que é que eu posso fazer aqui, que exercícios podem resultar, como não podem resultar. Eu costumava dizer, eu não repetia um exercício nos treinos, porque eu queria saber o que é que falhava, o que é que não falhava. Ok, este é bom, vou guardar para a próxima. E esse caminho na formação foi exatamente desta forma, foi tentativa e erro. Quero experimentar o máximo possível, porque sei que tenho aqui uma margem de erro superior. Depois achei que já estava num momento em que já podia dar o salto da formação para os séniores, e acho que sempre fui muito consciente nisso. Antes não me sentia preparado para isso, depois tive a oportunidade de ir para a equipa do Fábio Pereira, e esse deu-me um suporte muito grande do que era já estar em competição quase profissional, porque começámos na Liga 13 e subimos divisão, e depois na segunda Liga. E permitiu-me perceber como é que era o meio, a envolvência, comunicação com os jogadores, que eu acho que a grande diferença é essa. Com os jogadores séniores nós não podemos errar na comunicação, não podemos errar nos exercícios, temos que errar o mínimo possível nas tomadas de decisão. E quando eu parti para treinador principal sénior, já tinha esse arcabouço que consegui ganhar como adjunto, e depois o resto de tudo que já tinha ganho na formação. Acho que foi fundamental o caminho que eu fiz para, quando cheguei aos séniores, estar preparado. E agora estou ainda mais preparado, já passaram 2 anos, e estou ainda mais preparado para assumir e tentar ter sucesso aqui no Vienense. E vamos exatamente falar um pouco do Vienense. Já o disse, o percurso, o início não está a ser fácil, porque eu diria que é quase um comboio em andamento, não é? E há que preparar tudo com a época aí à porta. Faltam 2 semanas basicamente para começar o campeonato, e pelo aquilo que se sabe, o plantel ainda não está fechado, portanto ainda está numa fase de observar os jogadores, de tentar encontrar as melhores soluções. É uma dificuldade nesta altura para si, acredito, e para a sua equipa técnica. Sim, é uma dificuldade que pelos anos anteriores nós infelizmente já estamos um bocadinho habituados a passar por ela, porque já no primeiro ano de Lessa foi tudo zero também, era mais tempo, mas era um clube desacreditado, e foi difícil formar plantel. No segundo ano formámos um plantel para uma coisa e depois tivemos a ajustá-lo já em andamento, e este ano, pelo que aconteceu na SAD e também por nós só termos assumido já há 1 semana e meia as funções, vai ser também um processo a decorrer e em construção constante, até podermos ter a equipa como nós queremos em termos de ideias, não é?
De qualquer forma, até ao ranking do campeonato, conta ter o plantel praticamente fechado. Acho que estamos a trabalhar para isso. Nós estamos a trabalhar... na primeira semana eu diria que dormi 7, 8 horas no somatório dos dias para tentarmos ir ver tudo o que pudesse ser útil para acrescentar, só que as coisas não é de um dia para o outro e estamos em processo de construção. Não sei se o vamos ter completo para a primeira jornada ou não, vamos tentar, de certeza que a estrutura está a tentar fazer tudo para que isso aconteça, mas aquilo que eu disse no dia número 1 na apresentação no balneário é que este nunca vai ser uma equipa, pelo menos a minha equipa nunca vai ser uma equipa de desculpas. Nós vamos com o que temos, vamos tentar dar o máximo. Aliás, não vamos tentar dar o máximo, vamos ter que dar o máximo. E umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, mas isso acontece em todo lado, mas sem nunca dar o máximo e deixar tudo em campo. Em relação à época passada, há aqui uma grande transformação do plantel. Ficam para já 2, 3 jogadores da época passada, alguns reforços já garantidos, sendo que olhando para os nomes que teoricamente, embora o Assad neste caso não tenha ainda confirmado, mas sabe-se que José Costa, Laércio, Joel Silva, o próprio Bruno que regressa do Amora, a juntar neste caso ao Gabi e ao Tiago Araújo, que ficam da época passada, tem aqui um conjunto digamos, de jogadores que já têm alguma experiência a este nível e alguns deles com experiência inclusive de Liga 3. Isso pode ser aqui uma base importante para o trabalho que está a ser feito? Muito importante. Esses jogadores vão ser a nossa base e são jogadores que já têm provas dadas, e mais do que provas dadas, e aquilo que me surpreendeu nestas primeiras semana e meia, é que eles continuam com fome. Apesar de já terem estado num nível mais alto e toda a gente lhes reconhece valor, eu não estava à espera, muito sinceramente, de apanhar pessoas e homens com tanta vontade de ter sucesso na mesma e de trabalhar. Porque já conhece muitos casos em que, quando a carreira começa a avançar, os jogadores começam-se a acomodar e chegam a uma altura, e isso não acontece, pelo menos até agora. Estamos extremamente satisfeitos com a forma como eles estão a trabalhar, e acredito que eles vão ser um aporte muito grande para os restantes jogadores, porque neste momento estamos a tentar acrescentar qualidade e profundidade ao plantel, mas esses vão ser a nossa base, sem dúvida. Sim. Há também, há pouco falei em alguns nomes, penso que também há o Rodrigo Fajardo, que também, julgo que esteja confirmado, também vem de uma equipa da Liga 3, portanto à partida também traz alguma experiência. Sei também, ou presumo que haverá aqui alguns jovens que virão também do Sub-23 do Gil Vicente, e penso também, vem agora um jogador que estava no Leixões, salvo erro, e que é ainda jovem, 18, 19 anos. Essa aposta também em jogadores jovens, também, esta mistura também vai acontecer? É a ideia do Filipe? Sim, a nossa base não é idade, é qualidade. Porque eu sempre, desde que comecei como treinador, sempre preferi pôr isso à frente. Para mim a experiência é importante, mas não é mais importante do que alguém dar tudo e perceber a ideia de jogo, e isso tanto faz que seja com 18 anos, que seja com 34, se derem tudo pela equipa e se perceberem a ideia do treinador, tanto faz a idade que têm. Nós queremos novamente qualidade, e esta juventude traz muito isso, ajuda aos outros também em termos de intensidade de treino, e nós nesse aspecto estamos muito bem, e acima de tudo aquilo que eu também acho que é importante neste plantel é que todos têm algo a provar. Os jovens têm algo a provar porque ainda têm uma carreira para fazer, e acreditam que aqui podem ter sucesso, e os mais velhos, na minha opinião, daquilo que eu percebi, também têm algo a provar, porque alguns foram algo injustiçados nas épocas anteriores, alguns também não conseguiram ter o sucesso que queriam mesmo tendo essa qualidade, e eu acho que vai ser uma mistura engraçada aqui de jovens a quererem se ingrar com uma malta mais experiente. Quero dizer que ainda tem uma palavra a dar aqui, e eu acho que essa vai ser a nossa grande força. Olhando, e às vezes as pessoas gostam de perceber, digamos assim, o que é que vamos ter, o que Vianense vamos ter em 2025, 2026. Por exemplo, ano passado o Vianense tinha um treinador que era claramente gostava de jogar num sistema com 3 centrais, enfim, um 5-3-2, ou
um 3-4-3, enfim. O Filipe é alguém que olha um bocadinho para essas questões táticas ou não é, digamos, tão obcecado, digamos assim, em termos de modelo, em termos da forma como a sua equipa joga? Nós tentamos, todos os treinadores têm o seu modelo preferido, e mais que preferido, é um modelo que foi trabalhado ao longo dos anos, porque o modelo não é só dispor peças em campo, o modelo é dinâmica, não é? É dinâmica e é todo o processo de treino que já está montado para uma determinada ideia. E como é lógico, nós temos lá. Mas dentro da nossa ideia, nós tanto podemos jogar a 3 em alguns momentos, como jogar a 4. Isso vai depender muito das características dos jogadores, da posição em campo em que estamos, porque se calhar mais atrás jogamos de uma forma, mais à frente readaptamos um bocadinho, ajustamos. Eu acho que acima de tudo nós queremos é que os jogadores que ocupem as posições se sintam confortáveis, porque depois as dinâmicas nós vamos-las ter, quer seja a 3, quer seja a 4, porque é só um ponto de partida, não é? O sistema é o ponto onde o jogador parte para atingir uma determinada posição, uns determinados movimentos. E se nós podemos ter, quer a gente parte a 3, parte a 4, joga com 2 avançados, ou com o número 10, ou com 3 na frente, a dinâmica depois vai-se ajustar sempre. Nós aquilo que queremos é dar conforto inicial ao jogador na posição de início. Por isso, acredito que vejam mais vezes o Vianense a jogar com uma linha de 4, que parece uma linha de 4, mas se calhar vão olhar para o jogo a meio e vão dizer, mas já não é bem uma linha de 4, se calhar já estão com 3. Isso vai acontecer de certeza. Aquilo que não vão deixar de ver é um Vianense atacante, porque isso aí faz parte do nosso ADN. Nós gostamos muito mais de atacar e acreditamos... É um técnico que gosta de assumir o jogo. Sim, sem dúvida. Mas eu gosto de assumir o jogo, mas depois vai depender também do que é que temos ao nosso dispor. Se calhar às vezes vamos pressionar mais alto, outras vezes vamos ser mais expectantes. Isso vai dependendo dos momentos de jogo. Genericamente, eu sou um treinador de futebol ofensivo. Eu prefiro ganhar 4-3 do que ganhar 1-0, isso é certo. Mas no final do dia eu prefiro ganhar. É o mais importante, não é? É o mais importante. Revê-se, às vezes, e coloca-se muitas vezes esta questão, revê-se ou tem algum, digamos, alguém que seja referência como treinador? Há muitas referências. Acho que na minha geração o Mourinho foi o impulsionador de muitos jovens que partiram para o treino porque gostavam da imagem carismática que ele tinha, e o Mourinho é uma das minhas referências. Depois, ao longo dos tempos, eu gostei muito de Jorge Jesus pelo futebol atacante que ele acabou por trazer aqui para neste caso era o Benfica que jogava, e depois com o futebol o Guardiola trouxe ideias e nós acabamos por beber tudo um bocadinho de cada um. Eu gosto muito da escola do Cruyff, que já era do Rinos Michels antes, e é um estilo de jogo que eu acredito que agora é o Guardiola que o segue e tem vários discípulos. Eu revejo-me nisso em muitas coisas, mas noutras se calhar vou buscar um bocadinho da parte defensiva, se calhar de Sérgio Conceição, que eu acho que era um treinador que consegue colocar as suas equipas a fazer coisas que não é normal para jogadores profissionais, o nível de comprometimento. Por isso as referências são muitas e eu tento ir buscar o melhor de cada um deles para tentar ter a minha identidade própria no final do dia, não é? Também depois depende muito daquilo que são, digamos, as características dos jogadores, procurando obviamente encontrar jogadores que se adequem um bocadinho a essas características que o Filipe procura. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes nem sempre é fácil encontrar. E nesta altura ainda é mais difícil porque já partimos. Sente que o mercado está um pouco fechado já nesta altura? O mercado neste momento, nós estamos a falar, se isto tivesse sido há um mês atrás, de certeza que já tínhamos a equipa fechada. Neste momento, nós estamos a tentar ir buscar os jogadores com a qualidade que achamos que o Vianense merece ter. Por isso, se calhar também não o temos fechado, porque se quiséssemos ter fechado, fechar o plantel é fácil, fechar com qualidade é que é difícil, não é? E é isso que estamos à procura, tentando ir um bocadinho ao encontro das nossas ideias, para tentar encaixar tudo, e depois as peças que não encaixarem tão bem, vamos ter as nossas nuances e vamos ter que fazer as nossas adaptações.
mas a base, que é, e ainda estamos a falar, nós temos uma base que nos vai permitir passar muitas dificuldades à frente, que é, nós vamos ser muito intensos, vamos ter uma reação à perda de bola muito forte, vamos ser muito compactos a defender, e isso é uma base que nos permite depois, quando tivermos a bola, e acredito que vamos ter a bola mais vezes, mais tempo com o adversário, depois tentarmos colocar o nosso futebol para que os nossos adeptos também sintam prazer e gosto em ir ao estádio ver os nossos jogos. O Viana vai-se assumir como candidato? Eu acho que, tendo em conta todas as condicionantes que temos, acho que não seria justo para este plantel neste momento, nem para uma SAD que acaba de assumir, já nos porem esse rótulo em cima. Acho que temos que deixar que o campeonato ande, que as coisas comecem a acontecer, e aquilo que eu digo dentro do balneário, é claro, eles sabem da minha ambição, partilham a minha ambição e sabem que se nós pudermos ficar em primeiro não vamos ficar em segundos. Isso é certo, isso é a minha ideia base. Agora vai um caminho longo disso até assumirmos como candidatos, porque acho que não seria justo, pela forma como nós estamos a trabalhar sobre já um comboio em andamento, nós nos podermos assumir como candidatos. Mas assumimos como nós vamos lutar para ganhar todos os jogos. Claro. Isso é certo. Olhando para o campeonato, não sei se tem já um conhecimento mais ou menos bom daquilo que vai ser o campeonato, sabendo-se que haverá sempre uma outra equipa que vai assumir essa candidatura, mas aquilo que, e no meu caso, conhecendo mais ou menos este campeonato, acredito que vai haver muita competitividade, porque ano passado tivemos claramente duas equipas que tinham orçamentos altos e que assumiram esse objetivo. Este ano as coisas parece que vão ser um pouco diferentes, sem o caso do Paredes e do Vitória B. Acredita que pode haver aqui competitividade neste campeonato? Acho que essa vai ser a palavra, vai-se pautar pela competitividade. As equipas da Madeira também são um bocadinho uma incógnita, porque uns anos constroem plantéis muito fortes, e eu acredito que se calhar este ano também o façam, até por terem passado para a Série A, porque numa Série B que é muito competitiva, acaba por ser difícil. As equipas da Madeira também têm as dificuldades deles conseguirem formar um plantel, mas numa Série A com tanto equilíbrio, se calhar apostam um bocadinho mais. Acho que vamos ter equipas da Madeira fortes. Também acredito que o Tirsense, eventualmente. O Tirsense já vi que estão a contratar muito bem, o próprio Limiano está a contratar muito bem. O Bragança no ano passado fez um excelente arranque de campeonato. Foi a surpresa. Não acredito que de um ano para o outro deixem de saber fazer as coisas bem. Não quero esquecer de ninguém. O Chaves B, que as equipas B são sempre boas equipas, e por isso não quero deixar ninguém de fora, porque eu acredito que mesmo com o passado campeonato vamos ter aí surpresas. O próprio Brito acabou muito bem o campeonato anterior. Vai ser uma luta até ao fim, de certeza. Acredita que o clube tem condições nesta altura para poder, e pelo aquilo que tenho observado, embora a época tenha começado um pouco mais tarde do que aquilo que se calhar gostaria de ter começado, mas acredito que há condições para de facto trilhar aqui um caminho de sucesso nesta temporada, e se calhar olhando até mais para a frente? Acho que a palavra é um bocadinho essa. Nós começámos 10 dias mais tarde. Esse atraso vai-se refletir em algum momento. Nós vamos tentar que ele se reflita o mínimo possível. Eu acredito que nós vamos começar um bocadinho mais devagar, mas acredito que lá para dezembro a equipa já esteja a andar quase em piloto automático. É o que as nossas equipas costumam ter. É um bocadinho a característica das nossas equipas, até porque o nosso modelo de jogo não é muito linear, é algo complexo. Nós tentamos simplificar ao máximo, porque já estamos em andamento, e depois vamos começar a acrescentar coisas que nos podem enriquecer um bocadinho o modelo. Mas o início vai ser duro. Estamos-nos a preparar para isso, mas sabemos que não vai ser fácil. Vamos ter que lutar muito, e eu acredito que haja equipas que no início possam estar mais preparadas que nós, mas isso não quer dizer que nós não entremos para os jogos para ganhar na mesma, que o vamos fazer de certeza. Vamos com as nossas armas.
O arranque é dia 10 de agosto com o Chaves B, depois na segunda jornada deslocação a Santo Tirso, que também será sempre um candidato às primeiras posições. Será sempre um começo complicado e tendo em conta essas condicionantes que acabou de referir, mas ainda assim pode deixar essa palavra de confiança aos adeptos, aos sócios do Vianense, de que vamos ter um Vianense de facto competitivo para 2025-2026. Sim, competitivo sempre. Iremos ter sempre um Vianense competitivo. O início do campeonato é duro. É o Chaves, o Tirsense e o Bragança. Ainda por cima 2 jogos fora, seguidos. Vai ser complicado, mas eu acredito que nós vamos estar preparados para dar luta em todos os jogos. Isso é garantido. É aquilo que nós podemos garantir, é que nós vamos trabalhar muito. E como nós trabalhamos bem, na minha opinião, vamos estar sempre próximos de conseguir ganhar jogos. Pois o futebol... Umas vezes a bola entra, às vezes não entra, mas eu acredito que nós vamos estar sempre próximos disso. Filipe Mesquita, agradeço a presença aqui nos nossos estúdios. Foi uma primeira conversa para dar a conhecer o novo técnico do Sport Clube Vianense. Iremos ter a ocasião de conversar mais vezes ao longo desta temporada e que seja uma temporada de sucesso para si, para o clube. É aquilo que naturalmente todos desejamos, os adeptos, os sócios do Sport Clube Vianense. E muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu é que agradeço o convite e sempre disponível para participar e para partilhar ideias. Ok, muito obrigado. Fica concluída esta edição do Viana Cidade do Desporto. Voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22 horas. Boa noite. RCFM Desporto.